Olá, amigo do Cemitério News, estamos no Centro de Mídias para mais um podcast e o tema hoje é a chegada da família real no Brasil em 1808. As minhas convidadas, Maria Paula e Natália. Aproveito para convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. No YouTube, História em Conexão, e no Instagram, Cemitério News Oficial. Esse podcast vai ser também divulgado pela TV Assembleia e TV Palmas. Com relação a você, nos acompanhe. Até daqui a pouco. Venha conosco. Estamos de volta, beleza? Tudo bem? Tudo bom, bem, Maria Paula? Tudo bom, Maria Paula? Tudo bom, professor? Com você? Muito bom ver você aqui mais uma vez nesse podcast. Mais uma vez. E quem sabe uma terceira vez aí, né? Estarei aqui. A primeira vez você esteve como comentarista da Natália, né? Sim. E Natália já está pedindo uma continuação, né? Sim. Tudo bem, Maria Paula? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E ótimo podcast aí para nós aí. Espero Sim. que você desenrole bem aí. Beleza? Vai dar certo. E você, Natália, tudo bom? Tô bem, professor, senhor. Eu descobri que você torce pro São Paulo, Natália? Não, professor, Flamengo. Ela, descobriu errado. Ela é bem enfática, né? Ela, Flamengo, tá certo. Beleza. Parabéns não pro Flamengo, mas por você estar aqui, viu, Natália? Brincadeira, viu? O Flamengo é um bom time, né? Tá ganhando muita coisa ultimamente. Mas o tema hoje é sobre história, né? Sim. E da última vez você falou sobre... A queda da Bastilha. A queda da Bastilha e ela foi a comentarista. Agora vamos inverter os papéis. Então, Maria Paula, antes de nós começarmos a falar, fale aí para o nosso público por que você escolheu esse tema. Porque no outro você não escolheu, você foi comentarista dela. Mas agora, por que você escolheu esse tema? Eu acho que eu escolhi esse tema porque foi o que marcou muito o meu fundamental. Desde quando o professor chegou ali, explicou como que aconteceu a evolução assim, do Brasil, quando era colônia até a independência. Então, acho que foi um conteúdo que me marcou muito, que ficou na minha cabeça. Que legal, porque geralmente o público jovem gosta muito de ver sangue espirrando, né? Quando eu estou na primeira série, lá com os alunos, muitos de vocês, não vocês assim agora, mas muitos de vocês falaram assim, professor, é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que é o tema que consegue atrair um pouco. E história do Brasil parece que poucos escolhem, né? Sim. Mas você escolheu a chegada da família real, vou te parabenizar por isso. Obrigada. Beleza? Porque é um tema de história do Brasil, é um tema muito importante. Sim. Então é isso. E aí você é a queda da Bastilha, ela já gosta da queda da Bastilha. Tem assim, nós durante o podcast, o nosso amigo vai perceber que são eventos geográficos diferentes, históricos diferentes, mas tem algumas ligações, né? Sim. Temos algumas ligações, mas já vou provocar vocês. Se você é fuga ou foi a chegada? Acho que fuga, né? Eu acho que fuga. Não precisa afirmar, pode... Eu acho que fuga. Acho, né? Vamos ver no decorrer se a gente vai discutir isso. Sim. Né? Beleza. Então, a princípio aqui, né, eu coloquei para vocês aí, explica o contexto internacional, né? Primeiro, antes da chegada da família real, vamos falar do contexto internacional. Sim. Da que levou, né, a família real a chegar ao Brasil. E em 1808. Né? Isso. No último podcast que a gente participou, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre a era napoleônica, né? Que a gente sabe que Napoleão teve uma grande influência. Ele falava assim, eu quero pegar aquele território, ele ia lá e pegava aquele território para ele. E foi quase isso com Portugal. A gente tinha Portugal e Inglaterra. A gente sabe que na Revolução Industrial a Inglaterra era o top de linha, né? Que dominava tudo ali. E aí Napoleão, ele era meio que... era rival da Inglaterra. E ele colocou uma... Eu vou falar uma lei, mas não é uma lei. Ela lembrou da professora Cris. Meio, tipo, não existe... Não. Ela não tem essa brincadeira? Tem, ela se brigava muito comigo, inclusive. Sim, mas pode continuar, só para descontrair um pouco. Ele tinha muita expansão territorial. E aí, como a gente tinha a Inglaterra, que dominava a Revolução Industrial,
Napoleão, ele colocou o bloqueio continental, que os países que ele dominava ali não podia comercializar com a Inglaterra, porque ele queria, eu vou falar assim, falir a Inglaterra, né? Não falir, mas diminuir um pouco ali. E Portugal, ele dependia muito da Inglaterra, tanto economicamente. Você falou Portugal? Portugal Sim. dependia Basicamente economicamente, porque Portugal era uma grande produtora de vinho. Sim. Sim. E tinha trocas comerciais. O vinho do Porto, até hoje, né? Era vendido para a Inglaterra. Então tinha. Vai. Sim, aí ele colocou o bloqueio continental. E aí ele falou para Dom João, Dom João VI, né? Ele falou para Dom João VI para ele não comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal dependia da Inglaterra. Dependia. E aí ele continuou ali comerciando com a Inglaterra. E aí Napoleão falou assim, ou você para, ou eu vou invadir seu território. Aí ele falou assim, será? Aí ele continuou comercializando com a Inglaterra, e aí Napoleão descobriu. Aí do que ele descobriu, ele começou a invadir Portugal. E nesse meio tempo, o rei falou assim, vamos para nossa colônia. E aí veio uma grande parte assim, da corte, né? Veio o rei, rainha, família, juízes, padres. Falam assim que foi aproximadamente 15 mil pessoas. Isso. Só que diz Quais também. números? Só que falam que tá revendo isso, porque era muita gente. E também uma curiosidade sobre Napoleão é que ele se tornou capitão em 7 dias. Então ele era muito temido na época, muito. E aí, quando o Dom João ficou sabendo disso, meio que ele se assombrou um pouco. Só que ele também não podia parar de comercializar, porque ele dependia da Inglaterra. A Inglaterra era chamada Senhora dos Mares. Lá. Dominava os mares ali. A frota naval inglesa era poderosa. Sim. O que Portugal foi no século XV, a Espanha vai ser... Não. Portugal, século XV a XVI. A Espanha vai ser a grande potência no século XVII. Agora, 18 e diante, a Inglaterra. Sim. A Inglaterra, ela avança pelos mares ali, ocupando, mandando, enviando cientistas, pesquisadores, comércio com a África, a Oceania. Sim, E a Inglaterra é gigante, cara. muito. Ela desenvolveu uma revolução, a transformação da manufatura para a maquinofatura, que é a primeira revolução industrial. Sim. Segunda. Então, comercialmente, ela era grande potência comercial, grande potência militar e política. E do outro lado tinha a França, que você falou, Napoleão Bonaparte. A pergunta é, fuga ou chegada, né? Nós vamos entender que não foi tão fuga, não. Porque tem um livro de A Corte no Brasil, para você que nos acompanha, A Corte no Brasil, de Louis Norton. Ele, até uma informação boa, ele diz que em 1536, Martim Afonso, que era um conquistador, né? Primeiro foi Pedro Álvares Cabral, descobriu tal, Sim. mas a colonização só começa em 1536, 36 anos depois. E veio aqui uma frota de conquistadores, com um projeto já para se estabelecer no Brasil, liderado por Martim Afonso. Em 1536, ele já levanta na corte portuguesa a necessidade de transferir a corte de Portugal para aqui, cara. Só com o índio aqui, ele já levantava. Primeiro ponto. Segundo ponto, no finalzinho do século XVI, 1580, por ali, houve um conflito que envolveu a coroa portuguesa com Marrocos. O Sebastião, rei de Portugal, vai para Marrocos e de lá nunca voltou. Morreu por lá, mas eu falo nunca voltou porque não foi encontrado o corpo dele. Aí tem várias lendas sobre Sebastião. Se eu não me engano é Sebastião, porque são muitos nomes aqui. E por um momento, não sei se vocês vão lembrar na segunda série, que eu disse que por um momento a coroa Portugal o Brasil foi espanhol por algum momento. Acho que eu lembro. Lembro, Chegou a comentar eu cheguei a sobre comentar. isso. Por exemplo, a família real brasileira, Dom Pedro I e II, é Casa de Bragança. Mas não era Bragança, era os Avis. A verdadeira família real, a primeira, não é verdadeira, a originária, era Avis. E lá, quando o Sebastião morre, o trono fica vacante, ou seja, fica vago. Fernando II, é muito nome, gente, vamos lá. Fernando II,
ele anexa Portugal ali, ele governa Portugal por um tempo. E daí, ele com interesse em Portugal, ele levanta a proposta de levar a coroa portuguesa, o trono, para o Brasil de novo. Na época, o Brasil era a capital, o Brasil era colônia de Portugal. Há discussões que não era colônia, era Estado, porque dizem que nos documentos está Estado do Brasil. Sim. Então, veja bem, se falar que no Brasil não é colônia, engrandece mais Portugal. É confuso, mas é um debate que existe, né? Daí, o que acontece? Salvador era a capital do Brasil aqui, mas a transferência da corte não acontece. Depois, no ano de 1763, ali, com o Marquês de Pombal, ele foi um cara mais revolucionário, mais iluminista, diferente da política portuguesa, que era católica, conservadora, tal. Pombal, ele é mais iluminismo, né? Sim. E daí há também uma necessidade, discussão de transferir a corte para o Brasil, transformando o Brasil em Reino Unido de Portugal. Portugal e Brasil um império mundial. Portugal, ele tem esse desejo de império. Vamos ficar tranquilos, né? Se não der tempo, a gente faz parte 2. Se Portugal, ele tem esse desejo de império desde o século XV. Começando com Camões, mares nunca navegados, cesse, ó Odisseu, cesse, ó Trajano, né? Marte, cale-se Marte, ou seja, Marte é o deus da guerra. Poseidon, deus dos mares. Sim. Quem são vocês diante de Portugal, cara? Então, falo para você aqui, meu amigo, que muitos professores de história não atentam para esse lado. Portugal, justamente em 1808, Portugal, por isso que eu falei sobre esse tempo, porque é um tempo que eu gosto. 1808, Portugal, houve muitos atritos entre portugueses e brasileiros, e Portugal ganhou esse nome de burro, né? Piadinhas. Sim. Como Portugal é burro, né? Se tem uma mulher portuguesa e uma piada. 2 mulheres, uma é portuguesa e uma brasileira. Se jogou do prédio, quem cai primeiro? Diz que a portuguesa não cai logo porque ela vai perguntar para onde vai. São perguntas assim, são piadas meio besta, né? Vamos colocar piadas idiotas, né? Que depreciam o português. Sim. Mas, com a chegada da família real também há todo um desejo de tirar Portugal, mas Portugal tinha um desejo quase evangélico, quase missionário. Sim. Tem um livro chamado... Agora embora. Tem um livro chamado... Vamos lá. Um livro chamado Os Conquistadores, de Roger Crowley. Vocês não vão lembrar, mas um dos textos que eu mandei para vocês sobre a descoberta de Pedro Álvares Cabral foi desse livro. Ele mostra uma visão... Portugal tinha uma ação messiânica, um projeto messiânico, de levar o catolicismo e unir, estabelecer um reino universal, cara, com a bandeira da Cruz de Malta, a bandeira de Cristo aí. Vocês que não são vascaínas, né? Então é importante que eu ressalte isso, porque para o nosso podcast ficar bem aprofundado, né? Sim. Então, aí vem Napoleão Bonaparte, por isso que eu falo, foi fuga ou foi estratégia? Fuga, estratégia. Na verdade, a pergunta que eu fiz no início não é nem tão correta. Foi fuga ou estratégia? Eu vou deixar para vocês, o que vocês acham? Eu acho que foi fuga. Fuga, né? Eu acho que, tipo assim, vai mais pro Ou foi fuga. os dois? Realmente teve ser muita os dois. estratégia, Eu mas estou falando aqui vários momentos, desde o século XVI, que já havia estratégia para trazer. sim, então não eu é tão acho fuga, que- não. É os dois. Sim. Os dois juntos. que ele, tipo assim, no momento ali, ele pensou, nossa, tem aquele ali, então vamos pra lá. Eu acho assim que, olhando para o ponto específico, foi uma fuga.
mas uma visão mais aprofundada não foi fuga, não. Foi estratégia. Foi uma estratégia. Talvez é o estopim da estratégia. Faltava um estopim, faltava algo que incentivasse de fato. Uma pressão ali. Então é muito curioso isso. Tem algo mais a falar? Sim, durante essa vinda da família real para cá, a Inglaterra foi a escolta de Portugal durante o rei, né, a trajetória do rei para cá. Só que aí a gente teve uma convenção secreta de Londres que Inglaterra exigia os privilégios econômicos. Então aí Inglaterra ofereceu a escolta até a chegada da família real aqui no Brasil. A viagem demorou cerca de 54 dias. Eles chegaram primeiro em Salvador, que lá eles foram recebidos com festas, e ficaram ali mais ou menos durante um mês, até ir para o Rio de Janeiro. Foram para Salvador primeiro, depois... E também, durante a navegação deles, teve muitas coisas. Teve uma epidemia de piolho. Sim. E aí todas as mulheres tiveram que rapar a cabeça por conta dos piolhos, falta de comida. Teve diversas coisas assim que... Durante esses dias foi o ápice para eles. Porque como foi pelo mar, né, ali o oceano. Sim, demorava e também, muito. Eu acho que eu falei isso no último podcast, que Napoleão fala que Dom João foi o único que conseguiu fugir de Napoleão. Sim, fugir dele. Inteligente. Outra coisa, as representações de Dom João VI. Sim. Como um cara gordo, comilão, comedor de frango, paspalho. Até nas novelas daquela emissora que eu não gosto de falar o nome, para não dar, né? Que a TV Assembleia vai transmitir. Mas há uma emissora no Brasil que fez várias séries e sempre mostra um cara engraçado, um bonachão. Por isso que eu estou trazendo essa história para vocês. Sim. Porque a história que é passada pela mídia e por muitos professores de história mais marxistas tem uma tendência mais assim, defensor da República, vamos dizer assim, defensor da República, sem teorias aqui. Tem uma tendência de partir para o lado de desprestigiar Portugal. Sim. Há toda uma fabricação da imagem de Dom João VI como um cara bobo, bonachão. Dom Pedro I, um cara promíscuo, e de fato era. Mas Dom João VI, ele não era tão assim. A coroa portuguesa tinha um conhecimento estratégico e político muito refinado. Na verdade, quem era rainha era Maria I, né? Estritamente católica. E ela tinha uns problemas assim meio psicológicos. Ela foi apelidada de Rainha Louca. Mas não era louca, ela foi apelidada de Rainha Louca pelos defensores do iluminismo, dos liberais, daqueles que defendiam o Estado laico. Mas quando você vai analisar a história de verdade, ela era extremamente inteligente, Sim. extremamente cristã. E depois de Marquês de Pombal é um divisor de águas. Ele tira os jesuítas do Brasil, implementa uma filosofia, né, liberal. Então é meio complicado. O próprio Dom João VI é complicado também. Lá na frente tem umas indagações com ele aí. Beleza? Beleza. Então, assim, chegando aqui em terras tupiniquins, né? Uhum. Ele sai de lá mais ou menos 15 mil pessoas, Sim. mas alguns documentos só falam 1.500. Porque alguns dizem que na contabilidade só contava os patrões, não contava os escravos e crianças. Mas você está certo, não tem consenso. Está sendo rediscutido realmente. Uhum. É muita gente. Sim, né? 15 mil pessoas em média. E é fato mesmo, chegaram aqui, as mulheres rasparam por conta dos piolhos. Sim. E eles saíram de lá, se eu não me engano, 27 de novembro de 1807. Eu posso errar a data? Foi dia 26. Rapaz, eu não tô ficando velho, cara. E aí, quando eles saíram, passou um 26, tempinho. Né? Parece que dia 27 ou 28, Napoleão chegou e tomou Lisboa. Exatamente, porque as tropas francesas estavam já entrando em Portugal. Sim. E na geografia tem um Foz do Tejo, né? Que é um braço do mar. Eles entram lá e tem relatos de como os pequenos barcos, né? Tem um nomezinho que eles chamam, levava até os grandes galeões lá, os grandes barcos lá, aquelas grandes caravelas. E aí a frota inglesa fez o papel de guarda-costa. Legal isso aí.
Mas é claro que há trocas econômicas e havia interesse. Sim. E até então, nós sabemos que os brasileiros aqui, os portugueses nascidos aqui, né? Porque se aqui é governado por Portugal e se aqui era terra de Portugal, se aqui era uma colonização portuguesa, os brasileiros eram portugueses. Sim. Você, por exemplo, vamos aqui, Fernando de Noronha, Brasil, você nasceu lá, é brasileiro. Porque o Brasil que administra lá. Então, não havia brasileiro nato só a partir do momento da independência. Então, vamos lá. Os brasileiros, portugueses brasileiros aqui, que moravam aqui, havia uma classe comerciante muito grande aqui. Portugal já não era superior economicamente do que a colônia. O Brasil era mais forte comercialmente, em tudo. Se for colocar assim, o PIB daqui era muito maior do que o PIB português, se for colocar nesses termos. Então, a partir do momento que a elite brasileira aqui começa a perceber, cara, a metrópole depende de nós. Depende de nós. A mãe depende do filho. Né? Então, vamos cortar o cordão umbilical. Então, o Brasil, a colônia, estava à beira da fragmentação. Sim. De fazer com que a colônia portuguesa fosse quase igual à colônia espanhola, que se dividiu em vários países. O Brasil passou perto, a chegada da família real. E um dos interesses é que Portugal controlava, monopolizava toda a exportação e importação daqui. Sim. Né? Então, vamos entrar na segunda questão aí já, Vamos. né? Pode continuar. Só complementando, que o senhor perguntou a data, né? Eles Sim. chegaram em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Oh, bacana. Dia 26 e 27 foi que Napoleão chegou lá. Sim. Quase. E Napoleão fala assim, o único que me enganou, aquele... Sim. Ele tem uma frasezinha Que assim. conseguiu Tem. fugir de mim. Sim. Pois Vamos para a não. segunda pergunta? Assim, chegando aqui, a minha pergunta, eu tô falando. Chegando aqui, a elite aqui ansiosa, né? Pela chegada. Exatamente. E também ansiosa por uma independência, ansiosa frustrada, porque Portugal controlava todo o fluxo comercial. E aí, quais as medidas tomadas? E aí, quando o Dom João chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, em 1808, que acabou com o monopólio comercial português, porque a colônia só podia comercializar com Portugal, somente com eles. E aí, quando ele criou esse tratado, a colônia poderia comercializar com qualquer outro tipo de países, por exemplo. E aí isso quebrou muito o pacto colonial, que aí foi... As pessoas têm a tendência de olhar para Portugal como algo negativo, né? Que Sim. controlava. Não, claro que não. Se o Brasil é colônia portuguesa, Portugal tem que administrar, gente. Sim. Está percebendo como às vezes vem na história, até colegas vão falar, Portugal, não sei o que, tal, explorava. Se aqui é colônia portuguesa, se você tem uma fazenda, o que você planta lá é para você. Sim. E nunca esqueçam que os capitães donatários eram pessoas de confiança de Portugal. Entendeu? Sim. Então, ou seja, se eu tenho um rei, eu sou nomeado para administrar uma província, e eu quero uma independência, eu sou rebelde, claro. Tiradentes é rebelde. Beleza? Então, você que não está vendo, tem alguém nos bastidores, um cara muito engraçado aqui. Heitor! Beleza, Heitor? Então, tudo bem. Fica divertido dessa forma. Então, assim, Tiradentes, ele é um rebelde. Ele é, sim, um inconfidente. Mas os atuais professores de história, historiadores, estão colocando nos livros didáticos como conjuração. Não chamam de inconfidente. Porque inconfidente quer dizer que eles são infiéis. Claro que eles eram. Realmente. Tá vendo? Os professores estão errados. Porque, gente, vou explicar. Se Portugal é a senhora que administra a colônia, que foi colônia de Portugal, blá, 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 e as elites econômicas aqui eram heranças de doações dos próprios portugueses, é normal que Portugal tenha um controle. Sim. Eu estou tentando entender o contexto. Agora, foi bom? Agora eu concordo que não foi bom. Porque
realmente, muito imposto, toda aquela coisa toda. Portugal ameaçava. Talvez as medidas econômicas podem ser questionadas. Mas eu estou entendendo o domínio, porque ela se via como metrópole. É o contexto da época. Seria um absurdo se fosse hoje. Né? Você que nos acompanha, pessoal, se for algum professor de história aí, pode deixar embaixo nos comentários que a gente pode discutir esse assunto legal, beleza? Semiton News é um projeto escolar, coordenado e dirigido pelo professor César, esse que vos fala. Trabalho no Colégio Militar. O projeto consiste no seguinte: o aluno interessado em história, ele me procura, ou procura algum aluno que é do projeto, e escolhe um tema para ser debatido aqui no podcast. O critério é que seja tema voltado para história e literatura, ou literatura. Esse projeto ele já tem alguns anos em atuação. Ele já foi premiado em 2023 no prêmio Escola que Transforma, e isso deu grande visibilidade ao projeto. O projeto já passou também por outras instituições e estamos aqui no Centro de Mídias anexo da SEDUC. Esse projeto também, o Semiton News, os podcasts aqui, nós publicamos em História em Conexão no YouTube e alguns flashes ali no Instagram. Acompanhe o nosso Instagram, Semiton News. Agradecemos também à TV Assembleia e à TV Palmas, que divulga esse podcast, alcançando inúmeros lares. Beleza? Com você, acompanhe, divulgue esse projeto. Venha conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui para dar continuidade. E aí nós estávamos falando do Pacto Colonial. Isso. Né? Tem temas complexos, né? Sim. Dá confusão. Confunde um pouco. Dá uma polêmica legal, né? Sim. Não, professor, está defendendo Portugal. Não, na verdade, é uma interpretação, né? Uhum. E algum outro pode ter uma outra interpretação que a gente pode dialogar. Então, dê continuidade no Pacto Colonial aí. No Pacto Colonial, era aquilo que eu falei anteriormente, né? A nossa colônia, que na época era colônia, só podia comercializar com Portugal. Não podia com mais ninguém. Com a abertura dos portos, a colônia passou a comercializar com outros países, principalmente a Inglaterra. Eles continuaram transportando ali um com o outro. E durante esse tempo também, a gente teve a revogação de Alvará de 1785, que foi quando Dom João ele permitiu instalações de manufatura e indústria no Brasil. Ou seja, o Brasil começou a ter cabeleireiro, costureiro, esse tipo de pessoas ali trabalhando. Teve a criação do Banco do Brasil, que é um banco que a gente usa até hoje também, a gente tem atualmente. É isso, professor. E quer falar? Acho que, assim, tem uma curiosidade também, que antigamente não podia, era proibido o jornal aqui por conta das informações. E aí, quando... Nossos iluministas. Sim, e quando eles chegaram, foi criado o jornal, que era o primeiro jornal do Brasil. É confuso isso aí, porque o iluminismo, a Revolução Francesa, dá início a muitas outras doutrinas. Sim. E a questão da censura, do Estado laico, a fé católica, que em especial era católica, o Brasil ele é indissociável a história brasileira do catolicismo. Indissociável. E assim, é confuso porque a censura é algo ruim. Porém, muitos liberais, intelectuais, jornalistas que defendiam ideologias francesas, eles censuravam porque eles tinham medo que aqui fosse algo parecido. O que Napoleão Bonaparte fez na Europa, ele redefiniu o mapa europeu, cara. Realmente, Imagine casas monárquicas foram depostas. Ele nomeava quem? O irmão dele, ó. Entendeu? Uhum. Olhando assim, aí você vai ter uma conclusão, não é conclusão, você vai ter uma opinião baseada no teu ponto de vista. Por exemplo,
Não é no teu ponto de vista, não existe na corrente que você assume. Se você olhar pela perspectiva católica e da família real, as ideias da Revolução Francesa barra maçonaria também, né? barra iluministas, ele vai ver vai ver com perigo. Com perigo. Porque como é que você vai permitir que seja difundido ideologias antimonárquicas se o teu país é monarca? É verdade. Entendeu? Faz sentido. Ideias de Estado laico, sendo que Estado laico não é uma ideologia da igreja. Estado laico. Uhum. Estado laico é usado hoje de forma assim, permitir para todas as religiões viverem em harmonia. Sim. O Estado não deve ter lado. Mas também você percebe que o Estado laico ele pode ser usado para impedir religião, em nome do Estado laico. Realmente. É complicadíssimo. Nossa escola é uma escola privilegiada. Nós temos cultos evangélicos, mas se você pesquisar, você vai ver que tem escola que já estão sendo proibidas. Sim, não autoriza. Em nome do Estado laico. Sim, fala, não, é Estado laico, não pode fazer nada aqui. O Heitor vai mudar de ideia. É errado. Então, veja bem. Vocês estão a par desses assuntos, né? Sim. Tem escolas que estão sendo proibidas. Eu fico triste, assim, quando eu vejo. Eu acho que é uma vou usar a palavra, uma desculpa, assim, por conta de Estado laico, pra mim, não tem que existir isso. Se é um Estado laico que realmente deixa todas as religiões, não tem por que não deixar uma escola praticar isso, sabe? Até porque não vai influenciar. Se a pessoa realmente está ali, ela só vai continuar, ela não vai ser tão influenciada assim. Ou até e não vezes é obrigado. ajudar. Justamente. Outra coisa, a escola, ela não está sendo confessional, ela não está colocando isso no currículo dela. É isso. Você vai se você quiser. Ela não pegou assim olha, temos que ter uma eletiva dessa forma, temos que ter uma disciplina, tal. Ela não colocou no currículo. Ela deixa clube de protagonismos, ela dá liberdade para escolha e até para criações. Então, eu também não vejo que interfere, porque, mas tem outras religiões. Não, a escola permite que as outras religiões também façam seus clubes de protagonismo. A pessoa não faz porque ela... Porque talvez não quis fazer. Sim. Nós temos lá vários segmentos religiosos, não é? Lá tem 2. Tem o Holy Spark e o Esme aqui. O Esme aqui é católico e o Holy Spark é evangélico. Então, a gente vive em harmonia ali. Exatamente. A escola, ela não definiu nenhum lado, mas ela permitiu a existência. Sim. E para mim o Estado tem que seguir na escola. Aí, viu? Exatamente. E não quer dizer que o representante não tenha religião. Ele não pode fazer isso, ele não pode oficializar tal isso que é o Estado laico, né? Justamente. O ideal, né? Ele não pode chegar lá na frente e falar assim, olha, eu sou de tal religião, agora todo mundo tem que ser. Aí, entendeu? Mas eu acho que... também. Sim. Mas é controverso porque tem alguns rumores... a igreja, o Portugal oficializou o catolicismo, né? Sim. Por isso, Portugal era contra a Revolução Francesa. É um debate longo isso aqui. É um debate longo. Né? Inclusive, o que nós estamos aqui falando é um pouco até contra a ideia da igreja, da família real, né? Mas, enfim. Então, muitos intelectuais liberais chegaram ao Brasil, fugindo da Revolução Francesa. Napoleão. Muito, porque quando você estiver lá falando de novo da Revolução Francesa, tem movimentos mais à direita, mais à esquerda, né? Uhum. E quando um estava no poder, o outro corria, né? Fugia, um persegue o outro. Persegue o outro. No final das contas, eu tenho uma ideia de que, por mais que fale que a igreja oficializou, ela termina sendo mais democrática do que a própria Revolução Francesa. Porque esse negócio, não temos que oficializar uma religião. Olha, o ser humano, se eu tirar um poder, outro vai substituir. É verdade. E a Revolução Francesa é um exemplo, até para quem defende a Revolução Francesa, vamos ser sinceros, é um exemplo de democracia? Não é. Não é. Eu acho que a Revolução Francesa é um exemplo de zero democracia. Zero democracia. Tá vendo? Às vezes, se colocar só uma igreja aqui, vai... Não, mesmo que o Estado seja católico e tal, mas se há liberdade para cada um criar tal, talvez... Nós estamos aqui na possibilidade, nós não estamos afirmando. Talvez, mesmo com esse título, seja até mais democrático do que aqueles que dizem que não tem título. Como Sim. A Revolução Francesa, exemplo. A Revolução Russa, por exemplo.
A Revolução Francesa foi até isso de secularizar, né, toda a cultura, assim, de basicamente matar todo mundo e refazer uma nova França. Isso, zero democracia. Exatamente. Democracia é complicado, gente. É fácil pra gente falar. Sim. Não é? Democracia é quando eu quero ter vez. Depois. Beleza. E aí, vamos falar agora das mudanças, né, da família real quando chegou ao Brasil. Teve algumas mudanças estratégicas, estruturais. Vocês começaram a falar da criação de bibliotecas, a biblioteca, né? Cultura, teatro, uma vida artística, Banco do Brasil. Que a gente usa, né, até hoje também. Várias outras coisas, né? Pode dar continuidade. Aquilo que eu falei, né? O Brasil ele só poderia vender para Portugal, e aí quando a gente teve a abertura dos portos, eu tô meio assim, gente. O Brasil passou a comercializar com qualquer outro tipo de país, principalmente a Inglaterra. Isso, a Inglaterra foi a grande beneficiada. Sim. Foi a mais, assim. Mas claro, ela ajudou. E foi também um dos motivos, né, dela ter ajudado, que ela combinou com Portugal, que Sim. se ela ajudasse, ela ia ter que ter também um meio uma ali. porcentagemzinha ali. Mas aqui vai outra crítica aqui. Eu critico muito alguns historiadores, porque eles colocam como se fosse negativo. É normal que haja troca? Justamente, Claro. se você tá ajudando... Se o Portugal foi lá e ajudou, ele quer o quê? Quer alguém, o samaritano? Não existe isso. É que nem a coisa, os Estados Unidos têm interesse. Todo mundo tem interesse, filho. Todo mundo tem interesse. Até você tem interesse quando você recebe o financiamento de um país sobre o seu país. Você acha que o presidente do Brasil, quando aceitou que o país tal por exemplo, a China tem muito negócio aqui no Brasil, Estados Unidos. Você acha que eles são aqui tão bonzinhos? Tudo é troca. E você acha que o Brasil que aceitou também é bonzinho? Aceitou também pensando em alguma coisa. É a vida. Continue. E aí, no dia 26 de fevereiro, a corte, ele deixa Salvador e eles partem para o Rio de Janeiro, que é onde foi a sede, né? Transferiu a sede de Lisboa para o Rio de Janeiro. E eles chegam lá no dia 8 de março, em 1808. E, como eu falei, a cidade se tornou a capital do Reino de Portugal. E Algarves. E Algarves. Isso. Sim. Porque quando quando teve a abertura dos portos, meio não. Eu vou falar que o Brasil ele já começou a se tornar independente ali, porque ele começou a comercializar com outros países. O Brasil estava no pé da independência e da fragmentação. Sim, isso. Já estamos entrando na última questão já. Pode dar continuidade. Fala, e aí... Não, só ia complementar que a fuga deles já era um pé na independência, né? Querendo ou não. Já estava ali com estratégia, igual o professor falou. E aí, durante isso, da chegada deles no Rio de Janeiro, Dom João, ele criou o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, que já foi citado, e a Real Academia Militar, que foi um marco, assim, muito grande. Eu penso que acho que a independência do Brasil só não aconteceu antes porque ele chegou. Sim. Uhum. Na verdade, já as estruturas, né, os movimentos pró-dependência já estavam já germinando. E quando ele chega, o rei é importante para unificar. Para que serve o rei, gente? Para unificar vontades. Já ouviu falar da expressão casa de Mãe Joana? Sim. Já percebeu que, eu não sei qual, mas assim, ultimamente vem muitas correntes, né, tal, tenta desmistificar o papel do patriarcado, tal. Mas o efeito é um pouco confuso, sabe por quê? Porque assim, quando não tem líder, os filhos se mantêm unidos por conta, o pequeno rei é a mãe ou o pai. Até na religião, né? Sacerdote do lar. Observe como tudo faz um sentido. Realmente. Por que eu sou declaradamente, não posso falar, vai ser pronunciado, né? Eu sou declaradamente a favor de ideologias que reduzem o Estado. Porque justamente o Estado é o novo pai. A família enfraquecida, o Estado vai lá, leis de herança, agora você tem que arcar com outra coisa, assistencialismos. Mas observe no conceito aí, o pai ou a mãe
os dois são pequenos reis. A pequena monarquia em casa é o pai e a mãe. Até na espiritualidade, representante de Deus. Olha o peso do seu pai, da sua mãe. Olha o peso. E você vai entender. Porque aos poucos tentam relativizar isso. Porque, tirando isso, o partido que está no comando, que é o Estado, que se apossou do Estado, começa a criar leis da palmada. Usa exemplos de perversidade que existem e coloca como geral. Com certeza não são todos. Com certeza, pais que espancam filhos não são todos. É a grande minoria. A grande maioria não faz isso. Mas num celeiro de 200 milhões, parece ser grande. Os números impactam. A estatística é manipulada para convencer. É difícil. Há tantas horas, a cada 10 minutos, tantas crianças são espancadas. É como se eu andasse na rua e toda hora alguém gritando. Ou percebe as narrativas. Então, o pai, ele é o pequeno rei ali. Ou a mãe, os dois, né? É curioso isso aí, né? Muito. E isso é representado no rei. Então, assim, eu sei que eu desviei o assunto. Eu estou falando de uma forma mais comportamental, mais sociológica. Mas eu estou já aproveitando para falar isso. Mas beleza, amigo, não é o assunto, vamos voltar para o assunto. Pegando esse exemplozinho que eu falei de família, que não é o assunto, mas é também, sabe por quê? Jogando para a nação, as vontades são as oligarquias regionais. Não havia na época um conceito de que eu sou baiano, eu sou brasileiro. Cada elite local queria gerir para si próprio, administrar para si próprio. É isso, o Brasil estava ao pé de ser fragmentado. Da mesma maneira, eu fiz uma analogia bem bacana, né? Já foi uma outra aula, né, Heitor? Mas uma analogia bem bacana. Da mesma maneira que o seu pai, a sua mãe, é o ponto unificador dos filhos, os filhos não fazem o que querem, porque o pai está lá com farol, levando para a nação, é o rei. É o rei. Se deixasse, viraria São Paulo, eu sou um país, cara. Maranhão, eu também sou um país. A elite pernambucana não tem nada a ver com gaúcho. É para cá. Precisou alguém que unificasse. Só o símbolo. Por isso, mais uma vez, vou criticar os historiadores. Os reis absolutistas, que a igreja que controlava as pessoas. O rei, ele tem mais poder simbólico do que de governo. Tá entendendo? É verdade. Deus também é assim, senão seria um ditador. Né? Tem vários querubins, vários potestades, vários reinos. E dá livre-arbítrio para você gerir. Mas ele é o eixo unificador. Se não fosse assim, Deus seria um tirano. Agora é religião, né? Não é? Então, é bacana, né? É legal, agora eu vou me emocionar aqui. Beleza? Bacana, pode continuar. E aí tem as artes, que foi um dos setores que mais recebeu impacto também. A gente tem a Real Biblioteca de Portugal, que, como eu falei, ela foi transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro em 1810. Depois, né? Isso. E tinha em média, assim, eu vou jogar em média, 60 mil volumes. A gente tinha livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas, muita coisa. A origem atual dessa biblioteca é a Biblioteca Nacional, que, inclusive, quando a gente estava vindo para cá, eu e a Natália, a gente viu, falando um pouco sobre, né, que ela teve um incêndio. Em 2018. Foi. Que acabou com muita coisa. Era um museu que tinha mais de 200 milhões de 20 milhões, na verdade, de relíquias, artefatos. E também tinha muita coisa da família real, muitos documentos que foram todos perdidos no incêndio. Triste, viu? Sobrou só a fachada. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas não vou falar para não ser cancelado, beleza? Uma curiosidade quando você falou, que quando eles chegaram no Rio de Janeiro, não tinha casa suficiente para eles. Sim. E aí começaram a confiscar todas as casas. Eles simplesmente chamavam as casas e colocava PR, que era príncipe regente. E aí o povo
Põe-se na, Sim, o povo pegou e criou o Põe-se no seu lugar. põe-se na rua, né, parece? Né? Põe-se Sim, na rua. Põe-se na rua. Porque realmente foi meio complicado. Você tá na tua casa e de repente tem que sair da tua casa pro... Sim, só Família. chegava e colocava lá, PR e era isso. Você tinha que sair. Legal. Olha, nós não começamos a falar muito, não. Porque a chegada da família real em 1808, em 1815 que vem o decreto da unificação, porque o Império Português começa em 1815. Sim. O Brasil é emancipado a nível de Portugal em 1815, chamado Reino Unido de Portugal, e Brasil e Algarves. Isso. Em 1815. Não vai ter tempo, nosso tempo já é curto. E aí, gente, não deu tempo. Então, por isso que eu falei, no começo eu falei, olha... Ainda tá no começo ainda. Estamos só Caramba. no iniciozinho. Nós não falamos nada de Carlota Joaquina. Nossa. Carlota Joaquina odiava o Brasil. Ela tinha uma origem espanhola, acho que era espanhola. Odiava o Brasil. João VI, foi feito um governo provisório liderado, colocado lá um general inglês, para representar o governo brasileiro lá em Portugal. E começa uma revolução liberal em Portugal. E Dom João VI foi ameaçado, chantageado para voltar para Portugal. Sim. Ele ficou entre voltar para Portugal ou ficar no Brasil. Uhum. Por tudo que eu falei aqui, eu arrisco que ele deveria ficar no Brasil. Eu Sim. concordo. Porque ele foi incoerente. Foi mesmo. Ao mesmo tempo que ele proibia divulgações liberais aqui nos jornais, ele cedeu ao movimento liberal português. E, deixa aqui, Dom Pedro I, que também abdica do trono lá em 1831, contra o seu irmão Miguel, que era cristão, e Dom Pedro, maçom, protegido pela maçonaria, ocupa o trono português. Sim. É confusa a história do Brasil, gente, é confuso. Tem um bocado de opinião minha particular também aqui, mas que é incoerente não é? Sim. Tem algo mais a acrescentar nesse ponto até aqui? Ou posso passar os slides? Pode passar o slide, professor. O slide que eu vou passar é apenas um resumo do que já foi falado e a gente Sim. parte para a parte final, beleza? bom. A gente vai para a parte final. Português é cheio de polissemia, né? A gente vai para a parte final. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 foi um dos acontecimentos mais importantes da história do período colonial. Esse evento marcou uma profunda transformação política, econômica e social na colônia, alterando sua posição dentro do Império Português. Próximo. A vinda da corte está diretamente relacionada ao contexto das guerras napoleônicas. Em 1807, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, obrigando o príncipe regente Dom João a transferir a sede do governo português para o Brasil, então sua principal colônia. Porque havia outras colônias africanas. Sim. Com o apoio da Inglaterra, a família real e cerca de 15 mil pessoas, que é contestado, como foi falado, Uhum. embarcaram rumo ao Rio de Janeiro. Pode passar? Ao chegar ao Brasil, Dom João tomou medidas que mudaram significativamente a realidade colonial. É conhecido como colônia, mas tem algumas narrativas que falam que não foi colônia, que era chamado de Estado do Brasil. Mas Sim. isso não é mais importante no momento, né? Só mostrar para o espectador que existem essas narrativas. Uma das mais importantes foi a abertura dos portos às nações amigas, que pôs fim ao exclusivo colonial, que pôs fim ao monopólio, né, português e permitiu o comércio da elite brasileira com outros países. Estou resumindo, que eu acho que eu coloquei, peço desculpas. Tudo bem. Além disso, foram criadas instituições fundamentais, como vocês falaram, O Banco do o Brasil. Brasil, a imprensa régia, a Biblioteca Real, academias militares e científicas. Sim. Pode passar? Essa é a Carlota Joaquina, que odiava o Brasil. Os dois não se davam bem. Não se davam bem. Tinha casas diferentes, os dois. Vixe.
E ela apadrinhou. Tinha 2 filhos. Ela gostava mais de Miguel, Dom Miguel. E ele, o mais velho, era Dom Pedro I. Né? Sim. Ficou. É interessante. Depois seria um outro assunto, né? Nosso tempo é curto, mas vamos passar. Acho que é o último. Eu não consegui pegar uma resolução melhor. Não está tão boa. Não está nada boa a resolução. É uma gravura. Eu acho que é o último. Pode passar, senão volta por isso. Beleza. Então é isso. Seria um outro podcast para nós falarmos de 1815 até 1821, do retorno de Dom João VI e família para Portugal. Sim. Carlota Joaquina odiava, ela sempre quis acabar com isso aqui. A início, antes de ler o livro de Luiz Norton, eu tinha uma visão que assim, a gente, quando não tem tanto aprofundamento, a nossa tendência é pegar narrativas prontas. Não que elas estejam erradas, mas você não tem a convicção sua, né? Então, assim, quando eu comecei a ler Luiz Norton, mesmo entendendo a capacidade gerenciadora, as dificuldades e os dilemas, eu comecei a ver assim, que ela não estava tão errada, não. Porque, assim, eu tenho já é opinião isso aqui, que essa neutralidade que exige tanto, ela não existe tanto. No final das contas, as nossas ideias, elas têm consequências. Sim. Seja liberal, seja conservador, seja estado laico, ou não seja. E eu tenho uma certa opinião de que o relativismo chegou a um ponto assim muito extremo. E talvez, eu vou concordar com o meu amigo Reinaldo Júnior, talvez se fôssemos o Reino Unido de Portugal e a Gávea, não que não teria problemas, porque o ser humano é conflituoso. Não sei se seria melhor. Porque quando eu olho para o Império, talvez eu esteja errado. Estou errado quando eu olho para o Império. Mas quando eu olho para a República, eu acho que deveria permanecer no Brasil, Portugal e a Gávea. É minha opinião. Opinião. A República Brasileira é uma série de história de impeachments, de golpe de Estado, de ditaduras. Né? É uma série, fracasso. Muito mais do que o Império. É verdade. Né? Beleza? Você que nos acompanha, curta, compartilhe. E nos bastidores aqui temos o Osias aqui, ver se está ouvindo lá. Um abraço, Osias. Agradeço pelo apoio, viu, Osias? Está registrado aqui em áudio e vídeo. Osias é o nosso comandante lá do Colégio Militar, juntamente com a Major Rios, e abraçou o projeto e muito obrigado. Muito obrigado. Você que nos acompanha, agradecemos por acompanhar. Agradecemos também a pessoa do subtenente Osias, que é o nosso, juntamente com a Major Rios, é o nosso comandante no Colégio Militar e vem nos apoiando esse projeto. E muito obrigado, subtenente Osias. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Agradecemos também a TV Assembleia. E fica conosco até daqui a pouco. Nós vamos voltar aqui para finalizar o nosso delicioso bate-papo. Estamos de volta, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, das histórias aqui, né? Eu acho que eu falei bastante, né? Não tem jeito, né? Por isso que eu falei, eu te parabenizei, que é um tema muito bom. Muito bom, eu gosto. Beleza? Tem alguma coisa a falar que ficou, assim, que você queira fazer a consideração final? Quando eu estava vindo para cá com a Natália, a gente viu uma videoaula também que falava assim, né? Quando Dom João ele estava voltando para Portugal, ele tirou o sapato e entrou descalço, assim. E aí, durante a trajetória, ele bate o sapato, assim, e fala que não queria levar nem o pó daqui do Brasil para Portugal. Pesado. Aí eu tô com isso na cabeça, assim. Dom João, eu quis te defender, Dom João. E ele era muito criticado na época. Depois dessa aí...
Viu aí, ó? Podcast. Na época ele Precisava fazer isso. ele era muito criticado, porque ele era visto como um rei diferente, que ele era muito simples. Diziam também que ele era desorganizado e com hábitos curiosos. E também falava que ele gostava de comer e tinha costumes estranhos. Igual você falou lá, que ele comia muito frango. E aí também ele virou motivo de piada na época pro pessoal. Sim, sim. Muitas dessas piadas eu contextualizei no início do podcast. São interesses políticos e tal. Quando eu falo de Portugal, não somente Dom João VI, ele era um cara bem estratégico, muito estratégico. Ele é o único que conseguiu fugir de Napoleão Bonaparte. Então, é bom a gente também desconsiderar um pouco dessas piadas. Sim. E o desejo de trazer, né, de transferir a corte para o Brasil é de longa data. Então, assim, é algo maior. É algo maior, né? Mas, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Né? Pergunta assim, eu gosto de colocar uma contra a outra. Lá vem. Eu gosto de colocar uma contra a outra. Eu quero que você... Agora, gente, é uma brincadeira aqui, né? Entre elas aqui. Eu quero saber, assim, porque desde a primeira série, segunda série, todo ano, elas falam que são melhores amigas, que uma gosta da outra, que é minha melhor amiga, mas todo ano letivo elas começam na mesma série e terminam em série diferente. Todas. Foi assim, na 02, que eu fui o professor de vocês. Na 02 a gente foi até o final do ano. Foi, né? A gente separou no segundo. Essa amizade é fake ou não? Não é fake. Mas por que não ficam juntas, gente? É porque assim, professor, igual, ano passado. Ano passado eu mudei também por conta de coisas pedagógicas, etc. E a Maria Paula ficou. Mas a gente também não para de conversar por conta disso, não. A gente tem uma amizade muito forte. Aí você tá achando que é fake? Porque vocês... Veja bem, tem tanto aluno que começa em séries diferentes e vão na secretaria para ir para a mesma turma. Essa aqui é só o contrário. Deus as coloca na mesma turma. Uma semana eu tenho que refazer a minha frequência, que a menina já foi para outra turma já. Gente, é brincadeira. Obrigado, viu, por vocês Eu que agradeço, professor. participarem. Esse tema aqui cabe uma parte 2, né? Você quer falar mais sobre a Revolução Francesa, né? Vamos ver aí. É o último ano de vocês na escola. Sim. E a agenda já está fechada. Sim. Mas vamos tentar ver se dá para ter um encaixe. Talvez não agora, mas vamos ver para o segundo semestre. Uhum. Se for possível, né? Beleza? Olhe para a câmera. A câmera fecha nas meninas aqui, que elas vão mandar um abraço para pessoas especiais da sua vida. Pelo menos umas 3 especiais. Você, Natália, e depois a Maria Paula. Tá bom. Eu quero mandar um abraço para os meus pais, meu pai, Natan, e minha mãe, Kênia. Também quero mandar um abraço para os meus amigos e para os meus avós também. Beleza. Amigos? Eita, Natália. Esse amigo é colorido? Não. Eu falo com todo mundo aqui, viu, gente? Aí, não, professor, tá gravando, minha mãe vai ver. E Meus pais sabem que não tem nada. Maria Paula, você agora, mande um abraço para 3 pessoas. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus amigos também. E para minha madrinha, que provavelmente também vai ver esse podcast. E alguém mais, Maria Paula? Não. Será, Beleza. Maria Paula? Será, Natália? Gente, obrigado, viu? Você que nos acompanha. Esteja conosco, acompanhe, divulgue esse trabalho. E aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau.